Então, pessoal, vamos fazer aquele resuminho, né? E daqui a pouco ir lá para as nossas atividades, lembrando que é um assunto bem teórico, né? Então, vai ser algumas perguntas direcionadas aí para os textos que nós vimos, né? Com certeza. Vamos lá? Então, iniciando aí, revisão da nossa aula 4, aula 4, né? Vamos segunda parte agora, a revisão. Mecânica quântica, parte 1. Então, aí falamos do quê? Surgimento da mecânica quântica. Por que que ela surgiu? Porque as teorias que tinham até então não explicavam certos fenômenos, né? Então foi necessária uma tentativa até desesperada aí de Planck, mas que conseguiu, né, fazer dar certo, né? Então falamos da radiação térmica envolvendo aí a questão da temperatura numa faixa, né? Tem essa influência da temperatura. Aqui um corpo negro, como se ele fosse perfeito, absorvendo toda a radiação que está sendo emitida ali dentro, um feixe de luz, né? Ele absorve totalmente. Aqui é como se você estivesse vendo esse furo, ó. Esse furozinho aqui. Max Planck, né, em 1900 aí, conseguiu montar a equação, né, com a frequência, a energia e a constante de Planck. Então, aí V de frequência e a constante de Planck, que é o H. Bom. Aí, ó, um corpo negro ideal, né? Que ele absorve 100% da radiação incidente e também emite 100% da radiação. Então, nós vimos lá, Kirchhoff, né? Ele acabou fazendo a relação também que como absorvia, também poderia emitir, correto? Então, nós vimos aí que depende a temperatura, quanto mais alta, nós chegamos no pico da frequência, né, com temperaturas altíssimas. E também vimos que temos aí essa questão do primeiro gráfico aí, fala da relação aí, que antes nós tínhamos o quê? Uma ideia de que quando diminuísse a frequência, partiria para o infinito. Só que aí, foi aí que teve aquela questão que o Planck falou não. Porque quando fazia experimentação, não batia com teoria. Aí Planck vai lá e tenta e consegue resolver a equação mostrando que ela não é infinita. É porque, na verdade, quando ela chegava num certo momento, ela chegava num pico e voltava a decair, né? Então a gente percebe de maneira bem clara aí como é que foi essa questão aí, relacionada com a temperatura, né? Certo? Isso. E aqui a célula fotovoltaica que até hoje, né? Até hoje. Ela foi evoluindo e hoje é muito utilizada, né? Então, você percebe aí o feixe de luz, a placa coletora para fazer todo esse processamento, a emissão, né, dessas partículas aí e, no caso, se você utilizar, né, questão da bateria ou não, que aí também Justamente. Tem essa situação de você utilizar ou não. Mas é fácil. Quem quiser também, pessoal, dá uma olhadinha aqui, se você quiser, tem aquelas luzes, né, bem pequenininha que você utiliza em jardim só mesmo para fazer para você enxergar pouquinho, mas enxergar. Durante o dia ela fica ali fixa e à noite ela acende. Ela é fraquinha, mas é a mais barata para você conseguir ter essa questão. Ou você pode comprar para casa também. Você compra uma placa menor, coloca no poste e aquela luz lá vai iluminar durante a noite. Você vai utilizar a energia que você captou. Lógico que eu estou falando uma lâmpada, ela vai utilizar pouco, né? Não vai utilizar para outros materiais. Tudo é de acordo com o que você necessita, certo? Então, vamos voltar lá? E aproveitando também um pouquinho só, pessoal, aproveitando, vocês vão lá e pesquisem sobre a questão da Eternit agora, como é que ela está fazendo essas trilhas novas, direto com as placas coletoras. O assunto é esse, fotoelétrica, nós já comentamos na aula anterior. Pesquisa um pouquinho, leia sobre o assunto, que é importante. De repente pode cair no Enem do próximo ano, né? Desse ano já foi, né? Não tem jeito. Então, próximo ano aí, né? Vamos finalizar aí para nós irmos já, então, só finalizando aqui, essa questão da emissão, né? Que aqui está mostrando exatamente essa parte aqui, ó, que vai incidir a luz, vai energizar e esses elétrons vão saltar. E aqui a questão das células fotovoltaicas em uma residência que está sendo utilizado aí com certeza para suprir a necessidade de energia. Então agora vocês vão lá, vão fazer as atividades, daqui a pouquinho a gente volta com as resoluções. Voltamos daqui a pouco.
Então, pessoal... Continuando aí, estamos aqui procurando a posição melhor para dar uma aula para vocês. Enquadramento, então vamos lá. Vamos lá falar da nossa as atividades que vocês fizeram e as resoluções, comentar com vocês. Isso, tirar as dúvidas, né? Vamos lá para o slide, só que essas dúvidas, como foi falado, essas atividades aqui, elas são bem direcionadas para o que nós vimos. Não é nada demais, ninguém vai resolver aqui a equação de Planck, né, de Maxwell, não é isso. É só mesmo para conhecer. Então, a primeira questão, quem é conhecido como o pai da mecânica quântica? Então, olha só, existem várias teorias, existem vários teóricos que contribuíram, trabalharam, né? Mas a partir da mecânica quântica conseguiram desenrolar aí várias teorias, né? Vários mecanismos. E dentre esses aí, Einstein, Kelvin, Heilig, Planck e Wien. Wien, né? Wien. O Yen, eu acho que isso é chinês. Yen. Tem vários. Às vezes a pessoa conhece alguns, né? Mas existem muitos cientistas aí que foram essenciais, muito brilhantes, mas que não aparecem muito na história, assim, porque as teorias são bem específicas, né? Para determinadas situações. Então, lembrando, né, que teve uma pessoal, olha só, teve um cientista, né, Décio, que fez uma tentativa lá desesperada e falou, eu vou fazer de qualquer jeito. Lembra que a gente falou lá? Durante a aula, ele falou, não, isso aqui eu resolvo. De algum jeito, nem que seja desesperado. E aí dá início a essa teoria quântica, até dizendo que cada pacote de energia seria um quanto, né? Isso. De repente, esse que é o cara. E fora que não aceitavam no início, né? Sempre lembrando disso. Tem muitos teóricos que eles estão um pouquinho à frente dos outros, e para a pessoa aceitar que, mas como isso não existe? Você fala, no mundo aqui, no nosso que a gente enxerga, vê os objetos, você tem uma ideia, né? Você vê o que acontece. Agora, quando você não vê nada acontecendo, mas na hora da teoria aquilo acontece, você diz, não vai acontecer. Acontece. Não sabe por quê. Aí a teoria vai evoluindo. Tem até teorias que a pessoa fala, não sei nem por que isso dá certo, mas dá certo. Explica, mas é coisa absurda para você compreender, né? Você tem que abrir um pouquinho a mente para conseguir entender isso. Então, vamos lá? Então, a primeira, com certeza, né? Planck, né? Max Planck, né? E não precisava, nessa época, precisava de grandes matemáticos, porque não eram matemáticas simples, não, Mac. Não é. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Tem muita gente que acha que, eu até costumo falar, né? Que a matemática de verdade, a física, o físico teórico, no caso nós somos licenciados. Existe o bacharel, né, que é o pesquisador. Eles abrem equações que não tem um número. Eles só tem letras, só tem constantes. Constantes não, só tem algumas constantes, algumas variáveis que ele considera e resolve sem utilizar um número. Então, é uma matemática bem rebuscada. Por isso que, às vezes, quando vai para a prática, para experimentação, não bate. Ele vai dizer, mas por quê? O que está afetando? Está afetando a temperatura, a pressão, a gravidade, isso, aquilo, tudo. Então, tudo vai influenciar. Vamos lá, continuando? Então, nossa segunda questão. Olha aí, uma das teorias mais bem-sucedidas no mundo da ciência é a teoria quântica, né? Diversas aplicações puderam ser feitas a partir dessa teoria. Uma dessas aplicações era na tecnologia envolvida na produção de quê? Será que é na produção de máquinas térmicas e laser? Laser é uma coisa aí que nós temos aí, né? Bem moderno. Semicondutores e computadores. Foi de motos e carros, né? Barcos e aviões, supersônicos os aviões aí, né? Naves espaciais e satélites. Então, a gente já falou sobre isso também, né? Eu acho que um aluno pode iniciou, né? Pessoal, acho que um aluno ele pode até pensar, mas eu já vi mais no satélite, eu vi lá umas placas que são voltadas, né? Porque tem que ter uma certa energia para poder ele funcionar. Só que ter a placa não significa que ele foi a partir daquela teoria, foi criado a partir daquela teoria. A teoria foi criar as placas, que é um acessório lá naquele satélite. Que é uma parte para ele poder funcionar, né? Ele tem que funcionar, tem que receber energia e, lógico, que a fonte de energia dele é o sol, né? Tem outras coisas, mas o carro, tem carro com teto solar, tá? Mas esse aí é um acessório do carro.
não foi a teoria quântica não ajudou, né, a criar o carro em si. Aí é uma máquina Justamente. térmica de combustão interna, existia o carro, que era, no caso, lá tinha que aquecer, né, era até mais eficiente, mas para ligar um carro O era... carro ele existiu sem a teoria quântica, não precisou, né? Isso. Só com a teoria clássica, né? Eu digo assim que teve evolução também, teve aqueles lá que você tinha tipo uma caldeira, você aquecia ele. Tipo assim, é muito eficiente, mas demora muito tempo para você usar. Então, é a combustão interna, então é a evolução. Mas o que realmente foi criado a partir dessa teoria, vamos lá? Então, com certeza, né? Nessa teoria aí, não foi tão falado, né? Algumas partes de semicondutores, Justamente. mas ela... Mas é porque a corrente elétrica, na época que eu estudava, falava a corrente elétrica seguia um caminho, né? Os semicondutores é diferente, como se fossem alguns buracos e pulando de um buraco para outro seria, né, os íons, né? Então, mas em química já viram sobre os semicondutores, com certeza. Isso. Então, na verdade, são os semicondutores e computadores, né? Segunda questão. Bom, terceira questão, efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons em materiais, geralmente metálicos, né? Que já até nós falamos aqui a questão do condutor isolante, ao se incidir radiação eletromagnética sobre eles. A velocidade dos elétrons arrancados das placas metálicas depende depende da temperatura da placa? Será que quanto mais ela aquece, mais ela emite? Depende da intensidade da luz? Depende do tipo de metal? Depende da frequência da luz? Ou depende da espessura da placa? Aí você tem que analisar o seguinte, né, que foi falado. Pessoal, olha só, lá durante a aula nós falamos, tem um certo tipo de metal. Ele vai, beleza, não é qualquer metal, você não vai pegar um pedaço de madeira e vai fazer emitir elétrons dele ali. Então, porque não é vamos dizer assim, um bom condutor. Bom condutor. Mas você tem alguns metais que tem essa facilidade, lógico que vai ter um composto ele também. Às vezes você mistura, né, cria materiais que vai emitir com maior facilidade. Mas o que faz, por exemplo, duas placas diferentes, o que vai fazer emitir mais ou menos? Dentre isso, é o material, é a temperatura, é o quê? Foi falado aqui, não foi? Foi, nós comentamos bastante, né? Então vamos voltar lá? Explicamos. Então aí se você prestar atenção, né? Vocês viram lá, falamos que não até foi batido bastante, né? É a intensidade, né? Tá muito, muito forte a luz. Não é necessariamente isso. É exatamente a frequência da luz. Depende do material? Não, vai ter um material que ele vai emitir com maior facilidade ou não. Mas se eu incidir só nele, eu aumentar a temperatura, não vai influenciar. Aumentar a intensidade, não vai influenciar. A espessura não vai... Então, o que vai fazer? É a frequência. Então, independente do material, né? Justamente. Mudou a frequência, vai aumentar a emissão desses elétrons. A intensidade da luz vai ter mais elétrons sendo arrancados, mas não a velocidade que os elétrons são arrancados. Isso. Então, lembrando aí que tem a ver com a frequência. Mas isso é para você conhecer, né? Pelo menos entender um pouquinho como funciona essa questão das células fotovoltaicas. Vamos lá para a nossa questão de Enem. Finalizando aí, né? Olha aí, a telefonia móvel no Brasil, né? O famoso celular aí, não é isso? Então, opera celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 watts, bem pouquinho, ó. Por recomendação da ANSI, o IEE, que são os institutos e as agências fiscalizadoras, né? Foram estipulados limites para exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Lembra que teve uma época que falava muito que torre de celular provocava câncer, não sei o quê. Mas realmente existe uma certa exposição no próprio celular. Então, tem que ter essa potência menor para que tenha uma radiação também emitida dentro do nível adequado. Para o atendimento dessa recomendação, valem os conselhos. Primeiro, segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido. Usar fones de ouvido para chamada de voz. E utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivo Bluetooth, né? Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação emitida
decai rapidamente conforme a distância aumenta. Por isso, afastar o aparelho vai reduzir os riscos. Aqui tem Isso é um texto, né? fonte, né? De onde foi tirado. Justamente. E aí vem o nosso comando, né? Então, para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar, você que está utilizando ele, está usando, deve utilizar o quê? Fones de ouvido com o aparelho na mão, fones de ouvido com o aparelho no bolso da calça, fones Bluetooth, né, com o aparelho no bolso da camisa, o aparelho mantido a 1,5 centímetro do ouvido segurado pela mão, ou o sistema Viva Voz com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Qual deles é melhor para reduzir a exposição à radiação? Aqui foi dado todas as dicas, né? Quanto maior a distância, melhor. Então, dentre esses, você vai fazer o quê? Analisar aquele que está a maior distância. Uma distância maior. Então, com certeza aí. Está na mesa, né? E o sistema de Viva Voz você vai ouvir, vai ficar mais distante possível. Então, aí é a ideia, né? Simples assim. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Falar de nova teoria é bom porque você vai aguçar a sua curiosidade, você vai perceber que a tecnologia está no seu dia a dia, está todo o tempo evoluindo e evoluindo numa velocidade absurda. Como o Décio falou em outras aulas, lançou um celular, nem se preocupe, ele já tem 2, 3 celulares para lançar, só que ele não lança de uma vez. Ele lança aquele, vê a venda, segura um pouco, faz aquele, daí já lança o outro, porque se comprar aquele, vão querer comprar o outro. Se compraram esse, vão querer comprar outro, e assim por diante. Maioria das pessoas, não é o meu caso. No meu caso, eu tinha que comprar um celular, eu vi que o preço do celular, pelo armazenamento, que celular é assim, as pessoas compram, aí tem falando de armazenamento, né? Mas é o armazenamento? Não, gente, o celular geralmente ele trava pela memória. É o armazenamento de programas, onde você vai instalar ele. Quanto ele tem de memória? Tem 4 GB, 5, 6, 8. Quanto maior, melhor, porque você pode, como é que pode falar? Você pode instalar vários aplicativos e não travar, mas vai chegar um limite que ele pode travar. Posso armazenar tudo também para procurar num HD que está totalmente cheio, o celular também vai ficar um pouco mais lento. E aí tinha a opção de eu comprar um celular com 128 de armazenamento ou 64. A memória é a mesma. Só que assim, mudando, eu ia pagar quase R$300 a mais. Falei, não, peraí, se isso é armazenamento, a memória é a mesma, eu vou ver quanto é o cartão de memória. Cartão de 64 GB era R$64. O que eu fiz? Comprei 64, juntei com 64, 128 e eu não paguei R$300. Então, qual é a ideia? Muito inteligente, professor. Era a ideia, porque o importante é a memória do celular, não é o armazenamento interno. E se vocês prestarem atenção, quase ninguém usa mais o armazenamento. Usa nuvem. Então, o mais importante é isso. Eu já vi professores que dão aula de física comprar um celular que não presta. Meu celular está travando. Eu falei, mas a memória dele não é boa, é muito pequena, não vai armazenar o que você precisa, entendeu? Então, tem sempre que prestar atenção nisso. Essas novas tecnologias, elas evoluem diariamente, você tem que saber para que elas servem. Aí você sabendo mais ou menos o funcionamento, você entendendo melhor, vai saber comprar, vai saber pagar um preço justo e não comprar o que você não precisa. Vou comprar uma coisa de R$10.000, sendo que uma de R$1.000 te atende. Não vai fazer isso, tem que ter um conhecimento. Necessidade. Exatamente. Então, pessoal, até a próxima. Tchau. Até a próxima aula, pessoal.